Jesus queria salvar ou condenar os judeus? Vejamos aqui. Primeiramente, vamos ver Paulo aqui. O Jesus de Paulo queria salvar os crentes que não eram judeus, de acordo com Irineu e Tertuliano. O que eu vou trazer aqui agora, esse texto aqui, não são aquelas passagens que Paulo é contra os judeus. Perfeito? Vou trazer aqui textos que Paulo ele vai falar da salvação dos cristãos. Então, eu já mostrei para vocês os textos de Paulo, que Paulo não quer salvar os judeus, e sim os cristãos romanos. É isso que eu vou trazer aqui para vocês. Essa salvação de Paulo aqui, só para vocês entenderem o que eu bolei aqui para vocês. Essa salvação aqui é para os cristãos romanos, não para os judeus, só para vocês entenderem. Aí eu vou trazer Jesus dos evangelhos. Vocês entenderam? Então, a salvação que eu vou falar aqui de Paulo não é salvação para os judeus, porque a salvação de Paulo não é para os judeus, é para os romanos. Assistam o vídeo, a salvação vem para os judeus, que eu fiz há pouco tempo. Então, preste atenção aqui. O Jesus de Paulo queria salvar os crentes, que não eram judeus, de acordo com Irineu e Tertuliano. Então, Gálatas 1,4 diz, o qual, ele está falando aqui Jesus, o qual se entregou a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Efésios, ele vai dizer, sede, pois, seguidores de Deus como filhos queridos, e ande no amor como Cristo também nos amou e se entregou por nós. Nós quem? Nós cristãos. Quem são os cristãos? Os gentios. Quem são os gentios? Os romanos. Uma oferta e um sacrifício a Deus por um sabor doce. 2 Coríntios, ele vai dizer, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, daqui em diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Vamos ver agora aqui o Evangelho de João. O Jesus de Paulo queria salvar os crentes que não eram judeus, de acordo com Irineu e Tertuliano. Só que aqui eu vou trazer agora João. Porque Deus amou o mundo de... eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque eu quero que vocês entendam de onde Paulo tirou essa ideia. Então, Paulo está dizendo que Jesus morreu por nós cristãos. João está dizendo aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. João 3,34 vai dizer, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que quer dizer a ira de Deus permanece? A ira do Paulo, a ira contra os judeus, a ira de 70, porque João está escrevendo depois de 90. Então, aquele que não crê, ou seja, os judeus, a ira permanece. Então, ver vídeo aqui, a salvação veio dos judeus para quem? Agora vamos aqui para o Jesus. Olha só ele aqui. O que ele está fazendo aqui? Eu vim para lançar fogo na terra. Jesus do Sinótico queria salvar ou condenar os judeus? Olha ele dando um Hayuken aqui, ó. Hayuken. Veja o que diz Lucas aqui, o Jesus de Lucas. Jesus aqui diz, eu vim para lançar fogo na terra. E o que eu quero? Se este já está aceso, mas eu tenho um batismo para ser batizado, e como estou afligido, até que venha a cumprir-se. Suponhas que eu vim dar paz à terra? Não, esquece. Eu vos digo, não, mas antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O Jesus dos sinóticos queria salvar ou condenar os judeus? Aqui está a resposta. Marcos 4 diz, e quando ele estava sozinho, os que estavam com ele, com os 12, pediram a parábola. E ele disse,
a vós, ou seja, para vocês, discípulos, é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Mas para os que estão de fora, quem é que estão de fora? Os judeus. Para os que estão de fora, todas essas coisas são feitas por parábolas, para que vejam e não percebam, e ouvindo eles, os judeus, podem ouvir e não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Ele fala em parábolas para que os judeus ouçam e não entendam bosta nenhuma, e eles não se convertam e não sejam perdoados. Por que ele não quer que sejam perdoados? Porque esses são os judeus que vão morrer em 70. Então, como o autor já sabia que esses judeus estavam mortos, então ele coloca isso na boca do personagem. Mateus vai usar a mesma passagem de Marcos. Mateus vai dizer assim: por isso lhe falo em parábolas, porque eles quem? Os judeus. Vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo, está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Jesus está falando só dos sacerdotes e os príncipes, os líderes, ou ele está se referindo a todo o povo? Olha aqui embaixo. Porque o coração deste povo, veja que ele não está dizendo aqui em Mateus, aqui embaixo, ele não está dizendo o coração dos sacerdotes e líderes está endurecido. Aqui ele está dizendo, porque o coração desse povo, olha só, o coração desse povo, todo o povo. Mas como, mas Francis, como que você sabe que ele está dizendo que é todo o povo judeu e não só os sacerdotes e os líderes? É só ler o livro Guerra dos Judeus. Toda a resposta das profecias de Jesus está em Guerra dos Judeus. Porque se você me falar, Francis, no livro Guerra dos Judeus, apenas os sacerdotes e os líderes foram mortos na guerra. Beleza, você confirmou um evento histórico, você trouxe algo plausível para mim. Francis, Guerra dos Judeus, diz lá Joséfo que na guerra Tito matou todos os líderes e todos os sacerdotes, mas ele salvou todo o povo. Aí eu pergunto, é isso que Joséfo escreveu? O que aconteceu no livro Guerra dos Judeus, o que aconteceu em 70, mostra tudo, explica tudo que Jesus está falando aqui. Quando os judeus falam assim, que cai o sangue desse inocente sobre nós, o que o autor quis dizer ali para a gente? Quer dizer, quis dizer para o leitor do primeiro século. Ele está se referindo à Guerra de 70. Porque o sangue de Jesus caiu sobre os judeus da Guerra de 70. Obviamente, a gente não acredita nisso, a gente sabe que a história de Jesus foi inventada, mas é o que o autor quis passar. O autor quis que o leitor identificasse que, quando ele lesse Mateus, e ali Jesus está falando, eu estou falando em parábolas que é para eles quem? Os judeus. Para que todo esse povo de coração endurecido não entendam e não sejam salvos. E aí, lá no julgamento de Pilatos, o povo, não o sacerdote, diz, todo o povo diz que o sangue desse inocente caia sobre nós. E foi o que aconteceu. Em 70 foi o que aconteceu. Exatamente, foi uma sacada deles. Os evangelhos foi uma puta de uma sacada, puta de uma propaganda dos fabianos. Não é que foi escrito pelos pais da igreja ou que qualquer romano, não. Os evangelhos sinóticos foi uma puta de uma propaganda, uma sacada dos flavianos. Evangelhos sinóticos é uma propaganda flaviana. Então, mostrei para vocês que Jesus falava em parábolas. Por que Jesus falava em parábolas?
Era para que os judeus não entendessem e não fossem salvos. Ou seja, Jesus não queria salvar os judeus. E foi o que aconteceu. Mas, Francis, no final de Marcos, o autor disse que Jesus queria salvar a todos. Será mesmo? Olha, Marcos aqui diz o seguinte, ó, Marcos 16:15. E ele lhes disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Só que tem um problema aqui, né, pessoal? Final de Marcos é um acréscimo e segue João. O final de Marcos é um anacronismo. Olha só o que diz João 3, e aí vocês comparem com o final de Marcos, que é um complemento. João diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, a mesma ideia, a mesma ideia. Ou seja, o autor do final de Marcos, vocês perceberam isso? O autor de final, o 16, 9 em diante, até o 20 ali, ele é um acréscimo. Eu vou fazer uma live falando sobre isso para vocês. Eu estou preparando material, vou explicar isso para vocês. Vou mostrar, por exemplo, que essa ressurreição de Jesus e esse final de Marcos provam que Paulo está depois de 90. Eu vou provar para vocês que Paulo, das cartas autênticas, está depois de 90, usando a ressurreição de Marcos. A ressurreição que Jesus aparece para os discípulos. Então, veja aqui, no texto de Marcos, termina com as mulheres apavoradas e elas desaparecem e não falam com ninguém. Elas encontram um anjo que diz, né, a pedra está removida, e o anjo diz, Jesus não está mais aí, ele ressuscitou e ele vai encontrar com os discípulos lá na Galileia. E aí as mulheres saem apavoradas e não falam com mais ninguém. Termina aí, o evangelho termina aí. Aí tem um acréscimo que vem depois, alguém vai colocar esse acréscimo. Vai dizer, mas as mulheres, tal, aí depois, nesse acréscimo, as mulheres vão conversar com os discípulos. E aí tem uma passagem lá, aquela de Maús, que você vai ter Jesus vai aparecer para 2 discípulos, depois ele vai aparecer para o resto, ou seja, tudo isso aí os autores estão tirando de Lucas e João. Então veja que, quando ele diz ali no final que aqueles que acreditarem vão ser salvos e aqueles que não acreditarem vão ser condenados, o autor está tirando isso de João. Então, o final de Marcos é escrito depois de 90, depois de João. Ele está pegando João emprestado. Ou seja, Jesus, em Marcos, não quer salvar ninguém. Ele não veio para salvar ninguém. Ele veio só para destruir, só. O Evangelho de Marcos é isso. Ele é curtinho, não tem o nascimento de Jesus e não tem a ressurreição, onde ele se encontra com o pessoal. E nesse Evangelho de Marcos, o único objetivo de Jesus é destruir, é fazer uma profecia onde os judeus vão todos sofrer a ira de Deus em 70. Onde é que a gente vai encontrar Jesus falando sobre salvação? Já vai encontrar em Mateus, Lucas e João. E nas cartas de Paulo e em Clemente. Ou seja, todos esses autores estão depois de 70, inclusive Paulo. Porque como que Paulo está escrevendo em 50 que Jesus morreu para perdoar os pecados, e aí você tem o Evangelho de Marcos sendo escrito depois de Paulo, e o Jesus de Paulo, ele não vem para salvar ninguém. Vocês percebem o problema de Marcos? Marcos coloca uma pedra no texto de Paulo, porque não pode Paulo falar que Jesus veio salvar, morreu para salvar, aí vem Marcos, não, eu vim para destruir esse povo aí, estou falando em parábolas. E termina com isso, não tem acréscimo. Veja que esse acréscimo aí
Jesus ele vai salvar aqueles que acreditarem e vai condenar aqueles que não acreditarem. Só que não é Jesus que está dizendo isso. E não é nem o autor de Marcos que está escrevendo isso. É alguém depois de João que pegou a passagem de João e acrescentou. Então, eu mostrei aqui para vocês o final de Marcos, ele é um acréscimo. E quando aqui em Marcos você lê aqui, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. De onde o autor está tirando isso? De João. João vai dizer, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, o autor que pegou aqui não é o mesmo autor de Marcos. O final, ele vai escrever isso aqui, o final de Marcos está sendo escrito depois de 95 e o início do século II. Mais ou menos por aí. Depois de 95 e anos 100. Diferenças entre sinóticos, Paulo e Evangelho de João. Anacronismo. Anacronismo significa contra o tempo. Portanto, um anacronismo é um erro de cronologia ou linha do tempo em uma peça literária. Em outras palavras, tudo o que está fora do tempo e fora do lugar é um anacronismo. Ocorre quando pessoas, eventos, palavras, objetos, costumes ou outras coisas que pertencem a uma determinada época são erroneamente retratados em uma outra época. Anacronismos podem ocorrer em um relato narrativo ou histórico, numa pintura, filme ou qualquer meio real ou de ficção. Geralmente, um anacronismo é considerado um erro não intencional que é resultado do descuido do escritor e de sua falta de pesquisa histórica. Preste atenção que eu vou trazer aqui agora sobre falso Cristo e anticristo. As pessoas confundem falso Cristo com anticristo. Mateus 24 diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eu vou explicar aqui para vocês, para quem não sabe essa diferença de falso Cristo e anticristo, eu vou explicar aqui para vocês. Então, evangelhos falam de falso Cristo. Um João, esse aqui não é o Evangelho de João, esse aqui é um João, ele é do século II. 2 João, 2, 3 João é do século II. Olha o que ele vai dizer aqui. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes, que vem o anticristo. Veja que aqui não é mais o falso Cristo. O anticristo também agora, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Ou seja, de acordo com João, aqui, o início do século II, estavam surgindo anticristo e não falso Cristo. Mateus está sendo escrito ali por 80 e pouco. Ali o autor está falando de falso Cristo e falso profeta. Aqui ele está falando de anticristo. Anticristo está surgindo aqui no início do século II. João, aqui mais para frente, vai dizer: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Ou seja, o que é o anticristo? É aquele que nega Jesus. Ou seja, não é falso Cristo, é anticristo. Anticristo é aquele que rejeita Jesus. O último aqui. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo veio na carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Veja o que vai dizer Paulo. Poxa, o 2 Tessalonicenses aqui é escrito em 50 e pouco. O que Paulo diz aqui? Que ninguém de forma alguma vos engane. Quem é que vai enganar eles? Os falsos Cristo ou os anticristo? Que ninguém de forma alguma vos engane, pois isso não se dará sem que antes venha uma grande revolta contra Deus. Veja que não é mais a revolta do Jerusalém, da guerra de Jerusalém. Aqui é outra coisa. Uma grande revolta contra Deus e se revele aquele homem em
encarnará a si mesmo o pecado, e será o filho da perdição. Ele se oporá e se levantará contra tudo o que fizer referência a Deus e ao seu culto. Aqui ele não está falando de um falso Cristo, e nem um falso profeta, aqui ele está falando de um anticristo. E até pretenderá mesmo tomar o lugar de Deus no próprio templo de Deus, fazendo-se passar por Deus mesmo. Gálatas ele vai dizer: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, se uma outra seita herética, veja que eu já mostrei para vocês, Paulo se referiu a seitas heréticas que não era da época dele, seitas heréticas lá do final do primeiro século. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando de outros líderes, outras seitas heréticas, trazendo um outro evangelho, seja anátema, ou seja, ele está falando de um anticristo. Aqui, por exemplo, 2 João 1,7, aqui ele está falando dos docetistas. Ó. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio no corpo. Tal é o enganador, o anticristo, ou seja, o anticristo é aquele que rejeita que Jesus veio em corpo. Aqui está. Falso Cristo. O que é o falso Cristo? Falsos reis dos judeus que surgiram antes e depois da Guerra de 70. Então, a gente tem, exemplo, Judas o Galileu, Simão Barguiora, que é da Guerra Judaica, Simão Barguiora e João de Iscaria, eles eram pretendentes, eles eram falso Cristo. Ou seja, eles eram Messias ungidos. E a gente sabe que quem eram os Messias? Tito e Vespasiano, de acordo com Joséfo. E aí a gente tem no século II Simão Bar Coziba, ou Bar Koba. Então, esses aqui são falso Cristo, ou seja, são messias falsos, que caíram, morreram e bal. Agora, o que é o anticristo? Todo aquele que era contra Jesus. E todo líder de seitas heréticas, ou seja, Marcião era um anticristo. Marcião, Valentino, ensinavam, as seitas heréticas ensinavam um cristianismo oposto à seita ortodoxa. Ou seja, sinóticos. Nos sinóticos, a gente vai ter falso Cristo. Paulo, João, 1, 2, 3, anticristo. Observação, não existe anticristo no judaísmo. As mensagens de Paulo são opostas aos evangelhos sinóticos. Mas estão alinhadas com o evangelho de João. Então, veja aqui, ó. Mostrei para vocês que Paulo, as mensagens de Paulo vai seguir. Veja que Paulo fala sobre o quê? Que Jesus viria salvar os crentes. João diz que Deus mandou Jesus morrer para salvar os crentes. A mesma mensagem a gente encontra em Paulo. Só que essa mensagem a gente não encontra nos sinóticos. Conclusão. Os autores das cartas autênticas de Paulo estão próximos e alinhados com o Evangelho de João, enquanto estão distantes e contrários aos evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos sinóticos estão entre 70 e 85. Paulo, ele tem que estar próximo de João. Não se sabe quando foi escrito. É isso que pensamos, são as conclusões a que chegamos com os conhecimentos que temos disponíveis até o presente momento, sob censura e salvo melhor juízo. Universal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.